Agora que você já entendeu a importância de controlar suas emoções, de não se deixar abalar pelas flutuações do mercado e de diversificar seus investimentos, é hora de falar sobre um outro ponto essencial na construção de riqueza que, muitas vezes, é negligenciado, mas que, ao longo do tempo, se torna um dos maiores aliados: o poder do planejamento financeiro. Se você já começou a entender como o fluxo de caixa e o controle de suas finanças pessoais podem ser as bases de uma vida mais segura financeiramente, o próximo passo é, sem dúvida, planejar. Planejar não é só algo que você faz uma vez e depois deixa de lado. Planejar é o processo contínuo de ajustar, revisar e manter o foco nos seus objetivos financeiros. O planejamento financeiro eficaz não é uma tarefa difícil, nem é necessário ser um especialista para começar, mas ele exige uma mentalidade voltada para o futuro. Porém, a questão do planejamento vai além de simplesmente anotar objetivos. O que realmente vai mudar sua vida financeira é a ação que você toma com base nesse planejamento. E é isso que muitas pessoas erram: elas fazem planos, estabelecem metas, mas não agem de forma consistente. O planejamento financeiro eficaz não é apenas um documento ou uma lista de metas. Ele é a direção que você escolhe para a sua vida financeira, um guia para suas decisões diárias. Vamos dar um passo mais profundo nessa questão. Quando você planeja suas finanças, você começa a visualizar o seu futuro de uma forma mais clara. Muitos de nós, ao longo da vida, não paramos para pensar como queremos estar financeiramente daqui a 10 ou 20 anos. Achamos que as coisas vão simplesmente acontecer, ou que o futuro vai se resolver sozinho. Mas o futuro financeiro não é algo que se resolve por conta própria. O futuro financeiro, assim como qualquer outra área da vida, exige ação consistente e decisões inteligentes, e isso só acontece quando você tem um planejamento claro. Para muitas pessoas, o planejamento financeiro é algo assustador. Talvez você já tenha pensado: eu não tenho ideia de como planejar minha aposentadoria, ou como eu faço um planejamento financeiro se mal consigo pagar as contas no final do mês. Eu entendo totalmente essa sensação. A pressão de lidar com as finanças já no dia a dia pode ser esmagadora, e adicionar o planejamento de longo prazo parece ser algo inatingível. Mas o segredo aqui é começar pequeno. O primeiro passo do planejamento financeiro não precisa ser um grande projeto. Pode ser simplesmente anotar suas receitas e despesas, estabelecer um limite de gastos e, claro, definir metas realistas para o futuro. A chave é começar com o que você tem, sem esperar que o cenário ideal apareça. O planejamento financeiro não é algo que você começa só quando já tem uma grande quantia no banco, é algo que começa com a disciplina de gerenciar o que você tem agora. A construção de riqueza começa com esse primeiro passo, por menor que seja. E você vai se surpreender com o poder que essa disciplina tem. Quando você começa a planejar sua vida financeira, você começa a tomar decisões conscientes. Em vez de reagir impulsivamente às situações, você se coloca no controle da sua vida financeira. E é isso que muda tudo. O simples fato de saber para onde seu dinheiro está indo e para onde ele deve ir, já é o primeiro passo para não mais ser refém daquilo que acontece ao seu redor, mas criar sua própria realidade financeira. Agora, um dos aspectos mais poderosos do planejamento financeiro é a criação de metas de longo prazo. Aqui, muitas pessoas ficam paralisadas porque não sabem como definir suas metas financeiras. Elas pensam: como vou saber o que quero daqui a 10 anos? E a resposta é: você começa com o que sabe agora. Você não precisa ter todos os detalhes do seu futuro resolvidos. O mais importante é saber o que você quer alcançar e ter uma direção. Por exemplo, talvez sua meta seja poupar uma quantia específica para a aposentadoria ou comprar sua casa própria. Talvez você queira quitar suas dívidas ou criar um fundo de emergência. Não importa qual seja a meta, o importante é que você tenha um objetivo claro. Uma vez que você define suas metas, você começa a trabalhar para alcançá-las com uma estratégia financeira sólida. Isso envolve dividir essas metas em etapas menores. Por exemplo, se sua meta é poupar para a aposentadoria, você pode começar calculando quanto precisa guardar por mês para alcançar o valor desejado. Não precisa ser um valor gigante, o importante é que você comece. A magia do planejamento financeiro está na consistência e na capacidade de ver o progresso dia após dia.
Outro aspecto fundamental do planejamento financeiro é a avaliação constante. Muitas pessoas, depois de criarem seu plano, acham que o trabalho está acabado. Mas o segredo do sucesso financeiro está em revisar seu plano regularmente, ajustando-o quando necessário. O mundo financeiro está em constante mudança, taxas de juros mudam, os mercados flutuam, suas circunstâncias pessoais podem mudar. E é nesse momento que o planejamento se torna um processo contínuo, onde você precisa estar atento às mudanças e pronto para se ajustar. Essa revisão periódica é crucial, pois ela te permite adaptação. Por exemplo, você pode perceber que seus gastos com alimentação aumentaram ou que precisa investir um pouco mais para alcançar suas metas de longo prazo. Não tem problema ajustar o seu plano. O importante é ter a flexibilidade para continuar e adaptar-se, mas sem perder o foco. E para muitas pessoas, o planejamento financeiro também vai além do individual. Ele envolve planejar a vida em família, envolver os filhos ou os parceiros nesse processo, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos financeiros. Quando você compartilha as suas metas com as pessoas mais próximas, cria um ambiente de responsabilidade compartilhada. E isso pode tornar o processo muito mais eficaz. Não se trata apenas de você alcançar seus próprios objetivos, mas de fazer com que todos ao seu redor compreendam a importância de gerenciar bem o dinheiro e de estarem comprometidos com essa jornada financeira juntos. Ao aprender a planejar sua vida financeira, você começa a controlar o fluxo de sua vida. E quando você tem o controle, o medo e a ansiedade vão embora. Porque você não está mais reagindo ao que vem de fora. Você está criando uma estrutura sólida que vai permitir que você construa a vida que deseja. E o mais poderoso disso é que esse planejamento financeiro não é só sobre números. Ele é, na verdade, sobre liberdade. Liberdade de escolher como você quer viver, liberdade de não depender mais do mês a mês ou da preocupação com as contas. Esse é o poder do planejamento financeiro. Ele te dá a autonomia de fazer escolhas conscientes, e não de ser refém das circunstâncias. Agora, o próximo passo dessa jornada é entender como integrar tudo isso de maneira prática em seu dia a dia, e eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, com estratégias que vão transformar o seu planejamento em ações concretas.